uma alegria imensa poder celebrar pela primeira vez no Carmelo de Santa Teresa aqui no Rio, onde em 24 de maio de 1750 aqui era lançada a pedra fundamental para esta obra que atravessa os séculos. Naquele tempo era o bairro do Desterro, hoje Santa Teresa. Queridas irmãs carmelitas, saúdo fraterna e alegremente a irmã Flávia Maria, superiora geral desta amada congregação, a quem agradeço pelo convite e pela dedicação incansável em manter viva a chama teresiana neste convento. Uma saudação especial aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, que concelebram comigo esta Santa Missa aqui no Rio de Janeiro. Amados irmãos carmelitas, também presentes nesta celebração, e toda a equipe de celebração. Saúdo também todas as irmãs que aqui vivem a beleza da vocação carmelitana, testemunhando com a vida o primado da oração e do amor a Cristo. Dirijo-me igualmente uma saudação aos benfeitores e amigos desta casa, que com generosidade sustentam esta obra de Deus, e a todos os irmãos e irmãs presentes nesta celebração, nossas queridas religiosas, pessoas consagradas e amigos. Que a graça de Santa Teresa de Jesus, mestra de oração e doutora da Igreja, envolva a todos nesta santa manhã. Celebrar Santa Teresa de Jesus no coração do Carmelo é como abrir uma janela de luz no meio da alma. É celebrar a mulher que aprendeu pela oração que Deus basta e que o coração humano nunca estará em paz enquanto não beber da fonte viva do amor divino. Hoje, neste convento dedicado à sua santa memória, nesta cidade do Rio de Janeiro que precisa tanto da nossa oração, diante da comunidade presidida pela irmã Flávia Maria e suas irmãs, nós elevamos o nosso olhar ao coração de Deus com a mesma palavra da samaritana, com sede de Deus, que moveu também Santa Teresa de Jesus desde a sua juventude até o seu último suspiro. A liturgia de hoje começa com o livro da sabedoria, onde o autor sagrado nos faz ouvir uma confissão profunda. Pedi e me foi dado a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Esta sabedoria não é um saber humano, mas a ciência dos santos. Santa Teresa buscou de joelhos, com lágrimas e com amor, esta sabedoria. A sabedoria, diz o texto, é um tesouro inesgotável para os homens, a quem possui, participa da amizade de Deus. É exatamente essa amizade divina que define a vida de Santa Teresa, uma mulher enamorada do Senhor, que fez de cada oração uma conversa íntima com o amigo que nunca falha. Em um tempo de confusão espiritual e de superficialidade, Santa Teresa nos recorda que a sabedoria verdadeira nasce da experiência de Deus e não dos livros apenas. Em seus escritos, o Livro da Vida, Caminho da Perfeição e Castelo Interior, Teresa nos ensina que a alma humana é como um castelo de cristal onde habita o rei. E para chegar ao centro deste castelo é preciso caminhar pelas moradas da purificação, da humildade e do amor. O Salmo 83 entoa o cântico dos peregrinos,
que suspira pelas moradas do Senhor. Minha alma desfalece e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exulta pelo Deus vivo. Este salmo parece escrito para o Carmelo. O coração teresiano é este mesmo coração que desfalece por Deus. A vida no Carmelo é o sinal visível deste anseio. Aqui o coração humano encontra abrigo na presença do Altíssimo. Aqui o silêncio fala e o amor se transforma em oferenda. Cada convento carmelita, e eu conheço vários no Brasil, todos repletos de vocações, irmãs maravilhosas, alegres e felizes, é uma profecia silenciosa. Profecia no meio da ditadura do barulho dos nossos tempos. Enquanto o mundo corre em busca de ruído, poder e consumo, o Carmelo permanece como uma fonte escondida, onde se aprende a viver a fé, esperança e o amor. O Carmelo é a resposta de Deus a um mundo sem alma. E Santa Teresa, reformadora do Carmelo, foi o instrumento escolhido para reacender esta chama. A segunda leitura da carta aos Romanos eleva nosso olhar à filiação divina. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Teresa foi uma mulher inteiramente conduzida pelo Espírito, e ao final da missa receberemos a bênção com a sua relíquia de primeiro grau ex ossibus. Teresa foi esta mulher plena e totalmente conduzida pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo quer que nós batizados o sejamos. Tudo o que ela fez, desde as reformas dos conventos até as suas lutas tremendas interiores, nasceu da docilidade à voz do Espírito Santo, que sopra onde quer, como quer e a quem quer. E quando o apóstolo diz, o próprio Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inefáveis, podemos ver aqui a imagem viva da santa, ajoelhada em lágrimas, pedindo que o Espírito Santo fizesse nela o que ela não podia fazer sozinha. Aqui é bom destacar o grande perigo dos nossos tempos, a heresia pelagiana, onde muita gente confia nos métodos humanos e na capacidade humana, desprovida do auxílio da graça. E dentro da nossa igreja, nós temos essa mentalidade pelagiana que campeneia a vida de muitas pessoas. Muita gente que acredita mais nos métodos sociológicos, de análise, de compreensão, e escamoteia a graça de Deus que Santa Teresa cultivou no coração com maestria. Jesus diz claramente, sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, a igreja não passa de uma ONG, como dizia o Papa Bento XVI, um aglomerado humano. Vocês imaginam se esse convento não tivesse essa compreensão que basta-me a tua graça? Não estaria aqui. Já teria sucumbido há muito tempo, mas porque no Carmelo se guarda esta confiança e esta submissão que todos nós devemos ter à graça de Deus. Teresa conhecia bem a fraqueza humana. E quem não conhece as suas fraquezas não cresce espiritualmente. Uma igreja que não prega sobre isso, que não adverte o povo de Deus para a vivência dos valores, dos costumes, vai sucumbir no pelagianismo. E nós escutamos muito pouco hoje falar sobre o pecado, sobre a vida eterna,
sobre a inclinação da alma que deve estar voltada para a luz inextinguível, que é o ressuscitado. Nós não podemos pensar que uma busca ecológica, que um ativismo social seja capaz de cumprir a vontade de Deus. Sem a submissão à graça de Deus, os nossos trabalhos sociais e evangelizadores sucumbem. Onde nós aprendemos isso? Na vida de Santa Teresa, dos apóstolos, da Sagrada Escritura, dos santos e santas de ontem e de hoje, que viveram profundamente isso. Santa Teresa nunca perdeu a fé em meio aos grandes desafios que enfrentou, porque ela sabia que quem se entrega à graça de Deus, ao Espírito Santo, jamais caminha só. Sua fortaleza vinha da oração. Uma igreja que não reza, católica que não reza, congregações religiosas que estão morrendo por falta de oração, não vai adiante. Uma família que não reza, um pai e uma mãe que não reza junto, que não reza pelos seus filhos, não prospera. A oração está para a alma como alimento para o corpo. Santo Afonso Maria de Ligório diz claramente: quem reza prospera, se salva; quem não reza se perde, se condena. Dizia Santa Teresa: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. O evangelho de hoje escolhido entre as duas opções é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Aqui encontramos o coração da espiritualidade teresiana, a sede de Deus e o encontro com Cristo que transforma. Jesus, cansado da viagem, pede: dá-me de beber. É o Senhor que tem sede de nós, que nos aproxima do poço da nossa alma ressequida para nos oferecer a água viva do Espírito Santo. Santa Teresa é essa mulher samaritana que escutou a voz de Cristo junto ao poço da sua vida. No início, ela também buscava satisfação nas coisas do mundo, em amizade e distrações, mas o Senhor a esperou pacientemente, como espera a mim e espera a você. Pacientemente. O meu avô tinha um ditado: às vezes é preciso bater na bruaca para que o burro entenda. Deus bate na nossa bruaca, na nossa vida, para que nós possamos entender: este mundo é uma sombra que passa. Infeliz da alma que amarra todo o seu ser nas coisas transitórias da vida, passageiras da vida. E aqui eu me dirijo a vocês, minhas filhas carmelitas, sobretudo às irmãs jovens que estão começando. Não deixe a dúvida que o inimigo sopra no coração de uma carmelita entrar na vida de vocês, dizendo que não vale a pena oferecer a vida no silêncio e na oração, que não vale a pena essa entrega no silêncio. Ontem, escutando essas irmãs com 30, 40 mais anos aqui, no silêncio, no enamoramento de Deus. Certa vez, uma freira da Teologia da Libertação, cuja congregação está acabando de morrer, e ela já foi também, ela me dizia: isso é uma besteira, esse negócio de convento, de mosteiros, de carmelos. Nós temos que inserir na vida do povo, trabalhar com o povo, libertar o povo. Um pensamento esquerdista, sem pé e sem cabeça, que não tem fundamento. Freire e padre que não reza, bispo que não reza, não cumpre a vontade de Deus. Ninguém vai libertar o pobre, ninguém vai realizar uma reforma social cristã na sociedade sem a oração dessas mulheres e de homens que estão atrás das grades, rezando por nós, oferecendo suas vidas, consagrando no altar da contemplação a igreja e a vida. Se a igreja chegou até hoje aqui,
é por causa dos conventos, dos mosteiros, onde homens e mulheres consomem suas vidas tão belas numa vida de oração e de entrega. Aqui nós estamos diante das relíquias da Madre Maria de Jesus, que é encantadora a sua vida, que nasceu em 1882, faleceu em 1959 e hoje é serva de Deus a caminho da beatificação, filha de Capistrano de Abreu, um historiador que não tinha fé. Ele a trouxe aqui e eu acho que nunca mais voltou aqui. E ela terminou sua vida dizendo assim: por teu amor, meu único adorado, este claustro busquei, austero e mudo, e encontrando-te aqui crucificado, em ti encontrei tudo. A igreja precisa dos mosteiros, dos carmelos, de homens e mulheres que consagram suas vidas à adoração, à contemplação, ao amor e à intercessão pela igreja. Veja o poder dos monges cartuchos, fundados por São Bruno no século XI, Cartucha não reformata, nunca foi reformada, é a única instituição na igreja que nunca foi reformada. E à porta do convento dos cartuchos está a cruz em cima de uma pedra arredondada que representa o globo. Estate crucidum volvitur orbem. A cruz estática assiste o mundo rodar ao seu redor. Só a cruz é a resposta para os conflitos do mundo e os conflitos de nossas almas. As monjas, os monges, nos carmelos e nos mosteiros, encontraram essa verdade e dela se fizeram escravos. O amor à cruz, como São João da Cruz, cuja imagem está ali fora, que viveu isso. Essa anarquia que nós vivemos no mundo e aqui no Brasil, ela tem um nome: afastados da cruz. Não adianta ir pedir a bênção ao Papa falsamente, se no coração não tem Deus, se na alma está configurado o apoio ao aborto, a ideologia de gênero e a falsa opção pelos pobres. Não adianta. Quem não tem o humus da oração e da fé, quem não é capaz de ter a humildade de pedir, dai-me de beber, não vai adiante. Nem os políticos, nem os sacerdotes, nem os religiosos, nem os leigos. Repito, o Senhor Jesus tem sede de nós. E nós devemos nos aproximar do poço da nossa alma, que é Ele. Essa alma nossa ressequida. Porque Ele quer oferecer no lugar da samaritana a água que jorra para a vida eterna a cada um de nós. Santa Teresa é esta mulher samaritana que escutou a voz de Cristo junto ao poço de sua vida. Quanto sofrimento essa mulher passou, quantos desafios, ela e São João da Cruz. Mas ela, um dia, como a samaritana, ela disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Desde então, Teresa não se saciou em nada fora de Deus. Alimentou a sua vida nele, no mistério dele. Essa água viva, meus irmãos, que o Espírito Santo tornou-se nela um rio de vida interior, é para mim e para você. E como a samaritana, Teresa também deixou o cântaro, abandonou as vaidades, as seguranças humanas e correu a anunciar o amor de Cristo a outras mulheres que fundaram com ela novas fontes do Carmelo reformado. Assim foi a vida de Santa Teresa. A vida no Carmelo é assim.
uma resposta ao convite de Jesus: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A carmelita ou carmelita que faz essa experiência da fonte de Cristo, nunca mais vai ter sede do mundo, nunca mais vai querer trazer as memórias do mundo ao coração, mas o foco será a cruz. Não é à toa que Santa Teresa tem a cruz nas mãos, e Santa Teresinha também, e São João da Cruz quis ser da cruz. As irmãs carmelitas, vivendo no recolhimento, na oração e no trabalho, tornam-se testemunhas silenciosas dessa promessa. A clausura não é fuga do mundo, mas mergulho no coração de Deus para amar o mundo com pureza. Vocês já observaram que quem é amigo dos mosteiros, dos carmelos, tem uma paz diferente? As pessoas benfeitoras do Carmelo, dos mosteiros, elas têm algo diferente dentro do coração, porque elas participam da solidão, ajudando, cuidando, para que elas, com almas cristalinas, nos ofereçam a todo momento ao cristal eterno que é Cristo. Santa Teresa compreendeu que a oração é o motor da igreja. Por isso dizia às suas irmãs: a oração não consiste em pensar muito, mas em amar muito. E o amor só cresce quando se rega com humildade, penitência e caridade fraterna. O Carmelo é, portanto, uma escola do amor divino. Neste convento de Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro, cujas obras começou em 1750, no mês de Nossa Senhora, 24 de maio. Onde o tempo parece suspenso pela presença do Eterno. Cada irmã é como uma chama diante do Santíssimo, oferecendo a vida em silêncio por tantas almas que elas nem conhecem. A superior irmã Flávia Maria, com sua comunidade, testemunha esta experiência espiritual. Continuar com simplicidade e fidelidade as pegadas da Santa Reformadora. Não se pode, meus irmãos, falar de Santa Teresa sem mencionar o seu amor a São José, de quem eu sou devoto, e agradeço a minha mãe de ter me colocado o sobrenome José. Santa Teresa o escolheu como protetor de suas fundações e como modelo de vida interior. Em tempos difíceis, ela dizia: não me lembro de ter lhe pedido alguma coisa que ele não me tenha concedido. A devoção a São José é parte da alma do Carmelo, um amor forte, discreto, obediente, fecundo no silêncio. Santa Teresa também é chamada padroeira da educação, porque ensinou com o exemplo e a pena o caminho da maturidade espiritual. Parabéns aos educadores aqui presentes e que nos escutam hoje pelo Dia do Professor. Nós precisamos rezar muito pela educação no Brasil, porque em muitos casos a nossa educação está sendo sequestrada pela cultura woke, pelo relativismo, pelo materialismo e pela ausência de Deus. É preciso trazer Cristo para a educação. Santa Teresa educou almas, formou discípulos e continua formando até hoje, pois seus escritos são uma verdadeira escola de espiritualidade que perpassa os tempos e nunca derranca. Neles o cristão aprende que a santidade não é privilégio, mas caminho acessível a todos que o desejar. Os solteiros, celibatários, consagrados, os casados, os leigos, os autônomos, todos nós podemos encontrar nos escritos de Santa Teresa um alento para o nosso crescimento espiritual. A mensagem de Santa Teresa é profundamente atual. No mundo sedento de sentido, ela nos convida a beber da fonte. Num tempo em que muitos buscam espiritualidades vazias,
É um absurdo o católico que vai para meditation connection, para yoga e tantas outras coisas. Nada contra quem faz isso, mas um católico não precisa disso. Papa Bento XVI alentou muito o nosso coração com isso. Nós temos tudo, a vida desses santos, a patrística, a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, os ensinamentos sólidos do magistério da Igreja. Não precisamos de mais nada para crescermos espiritualmente. Nossa santa grande, Santa Teresa, recorda que o verdadeiro encontro com Deus acontece na oração fiel, no amor à Igreja e na humildade. Hoje, olhando para esta comunidade carmelita, recordamos que cada vocação aqui é uma extensão da vida de Santa Teresa, um testemunho silencioso de que Deus continua habitando entre nós. E cada um de nós, ainda que vivamos fora do claustro, é chamado a fazer do coração um Carmelo interior, um espaço de oração e amizade com Deus. Que Santa Teresa de Jesus interceda por nós, por esta comunidade e por toda a nossa Santa Igreja, pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV. Que ela nos ensine a rezar, a amar e a permanecer fiéis. Que o Carmelo continua sendo no meio do mundo e no meio desta realidade do Rio de Janeiro, essa casa de sabedoria e de paz, onde o Espírito Santo faz brotar a água viva da graça, e que todos nós, como a samaritana, possamos ouvir o Senhor a dizer: dai-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, assim seja. Amém.